Meu nome é Clara Haddad, eu sou escritora, contadora de histórias, criadora do projeto Jovens Narradores Descobrindo Novos Horizontes e sou personagem em São Paulo. Eu nasci em São Paulo, na Chácara Santo Antônio, passei toda a minha infância ali e sempre ouvindo histórias, sempre partilhando histórias. A minha família é uma família de origem libanesa e a gente fala com gesto, fala com a mão, fala com tudo, Então a gente conta histórias e passei boa parte da minha vida em São Paulo. Hoje em dia eu vivo em Portugal, já há 13 anos que eu resido lá, tenho um projeto que é a Escola de Narração Itinerante, mas eu sempre volto para São Paulo porque eu faço questão, por ser brasileira, de dinamizar aquilo que eu aprendi aqui nessa terra, apesar dos meus parentes terem essa origem libanesa, foi aqui no Brasil e em São Paulo, na Chácara Santo Antônio, que eu aprendi muito do que é a arte narrativa. Minha avó, ela contava histórias o dia inteiro, manhã, tarde, à noite, a gente seguia a avó ouvindo histórias e foi uma abertura para o mundo, ouvir aquelas histórias, porque era uma forma delas nos ensinar sobre a vida, porque nas histórias a gente conhece personagens de todos os tipos, bons e maus, Então, através delas, das histórias, dessa escuta, a gente tem uma dimensão do que a gente quer para a nossa vida. Então, a nossa avó nos ensinava, tanto a mim quanto a minha irmã Sandra Haddad, um pouco sobre a vida através das narrativas. E por que a gente criou o projeto? Por conta dessa figura que foi tão importante na nossa vida, a nossa avó, e é uma forma de preservar a memória dela, preservar as histórias, porque as histórias são importantes para significar a nossa vida, entender o mundo que a gente vive, porque a gente tem todo tipo de narrativa, e a importância é partilhar. Nossa avó partilhava, então eu quero seguir nos caminhos, nos passos da minha avó, por isso hoje em dia eu sou uma narradora profissional e não quero parar não. Acho que até quando tiver velhinha e ser avó também, eu vou contar histórias. Uma coisa não vive muito sem a outra. Claro que quando a gente é muito pequeno, o primeiro contato é através da oralidade, da escuta, porque a gente não tem o contato com símbolos, não entende esses símbolos das palavras. E depois a gente aprende e tem o contato com a literatura, com os livros. Então esse contato também foi muito importante, foi através da minha mãe. Minha mãe era uma leitora, é uma leitora ávida, e eu vendo a minha mãe ler, me dava vontade de ler. Eu queria descobrir aquele mundo fantástico que havia nos livros e que existe, Eu sou uma leitora, eu acho que um contador de histórias, ele é um contador, é uma pessoa que lê não só o mundo, as pessoas, mas lê as palavras que estão contidas nos livros, A literatura, ela é muito importante. Eu acho que um bom contador, ele tem que ter esses dois lados. Essa leitura do mundo, das pessoas, da atualidade, porque isso também vira história, Mas também ler os contos literários, quem escreveu, as ideias das outras pessoas, porque isso abre a nossa mente para muita coisa. Eu sou uma leitora voraz, estou sempre lendo, leio muito. Eu sou a Sandra Haddad, professora de História dessa unidade escolar já há algum tempo. Eu estou nessa unidade há 17 anos. E venho trazer para essa turminha que vocês fazem parte o nosso projeto que está na sua 5ª edição. Projeto Jovens Narradores Descobrindo Novos Horizontes. Este projeto, pessoal, este ano tem o seguinte temático: Contos sem fronteiras, tecendo laços de afeto. É a proposta que a gente vai encaminhar para este ano junto com a nossa parceira. Vocês sabem que nós temos uma parceira da MF. A parceira é a contadora e escritora Clara Haddad. Os Jovens Narradores surgiu de uma conversa minha e da minha irmã em casa. A gente estava pensando, puxa, a gente acredita tanto nas narrativas, o que a gente pode fazer que seja transformador? E a minha irmã, ela tem um vínculo muito grande, afetivo, com as crianças dessa escola. Afinal, ela trabalha há 17 anos aqui no Ayrton Arantes Ribeiro. E ela falou, por que não criarmos um projeto social
e tentássemos dinamizar na escola. Pensa, Clara, uma forma de fazer, uma vez que você é contadora profissional e trabalha com isso, como é que a gente poderia pensar as etapas de trabalho, né, para que eu possa desenvolver, uma vez que você vive, né, em Portugal, e ficaria complicado você estar diariamente com as crianças, né? Mas vamos ver formas de trabalhar. Então, foram duas razões, o amor mesmo, né, o vínculo afetivo que ela tem com a escola e o nosso amor pelas narrativas, por acreditar nas histórias, que as histórias transformam vidas. Então, foi por essas duas razões, né, que no fundo chega ao mesmo, porque a base é o amor pelas narrativas e pelas pessoas, no fundo, que a gente criou os Jovens Narradores, descobrindo novos horizontes, porque as histórias abrem horizontes do mundo, da vida. Eu vivo em Portugal já há 13 anos, né? Eu sou uma narradora de histórias, sempre fui itinerante, sempre conto em todos os lugares, não tenho um lugar fixo, né? Mas a minha base é em Portugal, onde eu tenho a Escola de Narração Itinerante, que é a primeira escola de narração em Portugal, que capacita pessoas que querem contar histórias. E por o fato de ter esse background, de ter esse conhecimento, a minha irmã falou, então a gente fala todo dia, né, por Skype, né, mantenho contato, então ela falou, puxa, eu queria fazer uma coisa diferente, vamos lá trabalhar. Então a gente trabalhou um bocado à distância, e quando eu falei, olha, desenvolve o projeto, segue essas etapas, tem esses livros para ler, então a gente foi fazendo por temáticas a cada ano, né? Então a gente já trabalhou África, já trabalhou lusofonia, os contos brasileiros, contos indígenas, né, contos do mundo, histórias de vida, a gente já fez muita coisa desde 2012 que existe o projeto. E foi assim, de pegar da minha experiência enquanto narradora e pegar a experiência dela enquanto professora, né, e juntar nesse projeto social. Vamos ter o foco do Oriente Médio, vamos, a partir desse momento, canalizar nessa questão da Síria. Trabalharemos com busca de pesquisa, onde teremos os contos, olha, contos árabes, e aqui eu trouxe o livro das Mil e Uma Noites, que daqui a pouco eu vou observar para vocês. Nós temos as canções, que são maravilhosas, a batida da música, né, árabe tem um pouquinho de batida da afro, né, porque estão nessa similaridade. Nós temos os mitos, as lendas, nós temos uma variedade de condições de pesquisa. E a gente vai fazer isso na sala de leitura, lembre-se, né, da figura do professor Marcelino, que é fundamental nessa hora, porque é o professor, onde vocês vão falar assim, ô professor Marcelino, eu preciso de determinado acervo ou livro que fala do Oriente Médio, especialmente sobre a Síria. E o professor vai lhe auxiliar nesse momento para você pesquisar. Profissionalmente é um mundo essa arte de contar histórias, porque eu posso trabalhar como contos terapêuticos nos hospitais, né? Posso trabalhar a nível empresarial, corporativo, porque o storytelling, né, a arte de comunicar, ele é muito importante, né? Imagina, para gestores, pessoas que vão apresentar, fazer uma palestra, né? Não é uma história como era uma vez, ou os contos da Corachinha, é diferente, são histórias reais, mas que têm que ser transformadas, né? Na verdade, estruturadas para serem contadas e bem contadas. Então, no meio corporativo, a arte de contar histórias ela é muito evidente. No meio digital, no cinema se contam histórias, né? Em todos os lugares, é amplo, não é só no meio educacional e também não é só para criança. Às vezes as pessoas têm a ideia de que contar histórias é para as crianças pequenininhas e que só as crianças podem ouvir. Todas as pessoas podem ouvir, porque tem vários tipos, vários gêneros de contos, né? E desde que mundo é mundo, quando as histórias surgiram, as histórias não foram pensadas para a criança. Esse conceito de criança e de infância apareceu com os irmãos Grimm, não é? Pela altura, porque a igreja, né, nesse momento, dominava muito, né, no século XV. Né? Então aí houve uma mudança nesses contos, né, como até os livros são conhecidos como Histórias da Mãe Ganso, que são os contos dos irmãos Grimm, e foram adaptadas, mas as histórias não foram feitas para criança, por isso muitas dessas histórias antigas
têm um fundo muito forte, até são muito densas, com temáticas bem fortes, que hoje em dia já não estão tão presentes, né? Porque a literatura infantil ela teve algumas mudanças. O poder da palavra, né? A ação do contador, a narrativa, que é uma arte ancestral. Todos vocês chegam a ouvir histórias de família, como a gente supostamente imagina, né? Em roda, como eu mesmo. Já tive possibilidades inúmeras em família, ter a família toda reunida e contando histórias, e que perpetuam, que a gente herda no decorrer da nossa existência. E assim será os contos árabes. No meio corporativo, às vezes as pessoas estão muito rígidas e têm muita pressa, né? Porque o tempo é dinheiro. Então, como o tempo é dinheiro, às vezes eles pensam só nos números e esquecem que a boa história, a boa comunicação, ela vende o produto, não são os números. Então, quando os gestores começam a perceber que, ok, eu preciso contar bem essa história para vender bem o meu produto, eles veem que os números que eles tanto prezam aumentam. Então, a narrativa, ela tem que partir do pressuposto, de dois pressupostos. O primeiro, para quem que eu vou falar? Né? Quem é o meu público? Para quem que eu estou falando? Para quem que eu estou comunicando? E segundo, quem sou eu enquanto narrador? Quais são as minhas características? Como é que eu falo? Como é que eu me comunico? Porque não adianta eu decorar e falar como um papagaio. Eu tenho que falar com verdade, com o meu coração. Ser inteiro, tá entregue, porque uma história é como, por exemplo, um vendedor que quer vender um sapato. Se ele não gosta do sapato, ele não vai vender bem, porque ele não gosta do produto. Agora, se ele gosta do sapato, se ele usa o produto, ele vai vender, porque ele sabe as vantagens daquele sapato. Então, ele sabe a narrativa que ele tem que falar para chegar até o público-alvo, no caso, não é o cliente, para ele vender o produto. É a mesma coisa um gestor, né? Seja o que for para vender, ele tem que saber o que é o produto, conhecer bem, né? E colocar as palavras dele, não decorar palavras. Olha, eu fui para lá numa viagem de turismo e gostei muito da cidade. Fiquei completamente apaixonada pela cidade do Porto e pensei, eu quero morar aqui. E foi uma decisão um bocado louca, eu sei, mas foi a melhor decisão que eu tomei, porque depois de um ano, depois que eu me organizei para ir para lá, eu fui em 2004 e em 2005 eu voltei já com a minha mala, já preparada para viver lá, mas eu não conhecia ninguém, né? Então, pouco a pouco eu fui abrindo os meus caminhos. Lá está, o poder da narrativa, o poder de comunicar, né? Contando quem era eu, o que eu fazia, o que eu queria fazer. E pouco a pouco as pessoas foram me conhecendo o meu trabalho como contadora. Logo eu encontrei um espaço onde eu abri o projeto A Escola de Narração Itinerante e comecei a circular, isso é, itinerar por todo Portugal, dando cursos, ministrando cursos da arte narrativa para todo tipo de público, professores, profissionais liberais, até jovens. Também gosto de trabalhar com as crianças, porque é importante e, no meu ver, é fundamental trabalhar essa oralidade, porque cada vez mais eles falam por siglas, ou bonequinhos, emoticons, né? Então é importante colocar em forma de palavra aquilo que eles querem, não um bonequinho. Você não vai andar com placas com bonequinhos, tem que falar, né? Então é a mesma coisa que eu faço lá em Portugal, eu faço aqui com o projeto, né? Eu tenho, assim, publicado já, assim, escrito, tenho vários contos escritos que ainda estão nas editoras para serem publicados. Estão ali à espera, porque aqui no Brasil, sobretudo, com a crise que está tendo nessa área, a gente parou um bocadinho as edições. Mas tenho vários contos.
2 estão publicados. O mais recente é o Poeira das Estrelas, foi publicado pela Fábrica das Histórias, uma editora de Portugal, e que eu trouxe aqui para o Brasil, né? Que é uma história que eu pego um pouco as histórias da minha família, ou a referência da minha família para brincar, né? Os nomes, que eu tenho o nome da minha sobrinha, o nome da personagem, né? E esse foi lançado recentemente. E um livro que eu participo, que é o Histórias de Quem Conta Histórias. Esse livro foi muito importante na minha carreira, na verdade, porque ele foi selecionado para a maior feira de literatura infanto-juvenil em Bolonha, na Itália. Ele foi como um livro que representou o Brasil no catálogo brasileiro de Bolonha, e essa feira é super importante. Nesse livro eu compartilho com outros narradores, outros escritores, é uma coletânea de contos, e foi extremamente importante, foi o que mudou. Ainda tenho alguns livros para o Amores Portugueses que vai sair ainda, que também é outra coletânea de contos, e outras histórias que algumas não dá para falar, enquanto não publicar não se conta, né? Para a gente começar, vou fazer uma brincadeira que a gente já faz, que é uma brincadeira já de outras temporadas, que é de inventar histórias, de uma maneira que a gente trabalha o improviso. A improvisação, ela é super importante, porque a gente nunca sabe que público que a gente vai ter à nossa frente e como é que a gente vai reagir. Então, ter um raciocínio rápido, uma capacidade de improvisar é super importante para a arte de contar histórias, porque é a arte da palavra, a arte de comunicação. Então, eu vou começar com a frase "era uma vez", e a partir disso a gente vai adicionando personagens de forma a criar uma história, não é? Deixem a mente livre, evitem coordenar ou pensar demais, porque quando a gente pensa demais, a gente bloqueia o nosso pensamento. Então, a nossa imaginação e a nossa criatividade, ela fica limitada. A ideia é conseguir ampliar os horizontes, como falo no projeto, que a gente abra a nossa mente e consiga trabalhar com as nossas capacidades de comunicação, né? Porque a nossa mente é muito inventiva, né? A gente tem essa capacidade de estar sempre imaginando, só que a gente tem que pegar dessa imaginação e colocar em forma de palavras, palavras em movimento, tá bem? Então eu começo com "era uma vez", e aí vai cada um falando um bocadinho para a gente inventar uma história. Pode ser um bocadinho maluco ou não, não interessa. O importante é que vocês deem seguimento, não fiquem bloqueados. Porque muitas vezes, quando alguém te dá a palavra, fala, você tem que falar, a gente fica assim tenso. A ideia desse exercício é desbloquear esse medo ou essa retração que a gente tem quando de repente tem que falar alguma coisa, né? Para a gente estar mais espontâneo. O festival que eu participei na Bélgica é em Aldenbilzen, né? que é uma cidade, um distrito pequenininho, perto de Bruxelas, e lá é uma espécie de centro cultural, um castelo, onde tem muitas coisas. Então a cidade de Bilzen é uma cidade que encanta, né? Foi muito bom participar. Não sabia que eu tinha ganho o prêmio. Que eu sou tão distraída, foi muito bom, foi engraçado até, porque eu fui a primeira vez para esse festival em 2009. Esse festival já existe há 30 anos e eu fui a primeira narradora de língua portuguesa nesse festival, porque nunca tinha sido convidado nenhum narrador de língua portuguesa, né? Porque eles faziam em outros idiomas, em francês, em árabe, em grego, porque cada narrador conta no seu idioma, né? Para um público, e é dentro de um castelo que acontece esse festival. Então, em cada lugar do castelo tem um narrador contando no seu idioma. E eu fui a primeira narradora aí nesse festival em 2009. Em 2010 eu voltei e, entretanto, foi acontecendo várias edições com a língua portuguesa. E, para minha surpresa, voltaram a me convidar em 2015 e eu fui. Então, eu achei que era mais uma participação nesse festival. Então, eu fui com nenhuma pretensão, na verdade. Eu fui para contar histórias, como conto, como estou habituada, contos brasileiros e contos portugueses, uma vez que a ideia é trabalhar com isso da lusofonia, da língua portuguesa. Então eu fui com esse repertório,
terminei o meu espetáculo e todo mundo batendo palma, enlouquecido. Eu falei, nossa, gostaram da história, que bom, né? Fantástico, foi bom essa sessão. E não estava entendendo aquela euforia toda. Então, mas claro, é fantástico o teu espetáculo e parabéns pelo prêmio. O prêmio? Você é a melhor narradora de língua portuguesa desde 2009 que surgiu, né? Que você iniciou e as pessoas votaram, você ganhou e eu fiquei assim, uau, que honra, né? Porque representar a língua portuguesa eu acho que é uma honra muito grande e uma responsabilidade, porque é uma língua que é muito importante e que não é só o inglês, não é só o espanhol. O português é muito importante e a gente tem que valorizar. Então, quem trabalha com a oralidade, com a literatura, eu acho que é a maior honra, né? E foi assim, quase que no susto. E fiquei muito, muito feliz, porque é o reconhecimento de um trabalho de quase 20 anos dedicado à literatura e à arte narrativa, né? Foi bom.